Olá, gêmeos! Seja bem-vindo aqui à página que neste vídeo começa mais uma transformação na sua energia. Então bora lá, concentre-se aqui somente neste vídeo agora, para que você não perca as informações mais relevantes, ok, gêmeos? Para quem não me conhece, eu sou o Silas, fique à vontade aí para se inscrever e interagir com o canal, está bem? Bora lá, gêmeos! Olha, e cavaleiro. Eita, gêmeos, hein? Gêmeos sendo gêmeos. A gente tá aqui com a roda da fortuna no fundo de deck, que me mostra aquele momento onde as coisas tendem a estar muito diferentes do que estavam. Então, é como se você tivesse ou conseguido, de repente, um emprego, ou de repente você conseguiu um relacionamento, ou de repente você descobre alguma coisa que muda tudo num ciclo social, numa amizade. Tá bem forte também para vocês, num momento propício para você transformar as coisas na sua vida. Pode ser que alguns ciclos estejam se repetindo. Por exemplo, alguns aqui vão me contar: ah, Silas, eu tô descobrindo de novo um BO no meu trabalho ou no meu relacionamento, muito parecido com o que eu já vivi ali atrás. Ou então, de novo, eu tô sendo feito de trouxa aqui nessa amizade, nessa relação. De novo, eu caí num conto de um familiar, acreditei em fulano e ele falou mal de mim, coisas assim, sabe? Então, a gente fala sobre repetições, sobre ciclos novos para alguns, mas que trazem alguns desafios do passado ou lembranças aqui, traumas, não sei, de algo que você já viveu. Pode ser, pessoal, também aquela coisa de exes, né? Que acabam voltando para a energia. E se não for exes, é um novo relacionamento, uma nova postura que você já cortou em algum momento. Aqui, gêmeos, é como se vocês estivessem vindo de um passado, vindo de um passado mais frio, onde vocês sentiram que era vocês por vocês, ainda que estivessem acompanhados de outras pessoas. Para quem vive perto de família, né, é como se a família não estivesse ajudando, colaborando no teu processo, te incentivando. Relacionamento, a mesma coisa, né? A mesma coisa. Infelizmente, pessoal, todos nós, ou felizmente, todos nós temos livre-arbítrio. Nossa família tem livre-arbítrio, nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, todos temos livre-arbítrio, né? E aí fica muito complicado a gente esperar que as pessoas que estão próximas a nós, ou as pessoas que são consanguíneas até, nos trate como nós entendemos merecido, entendemos como digno, né? Às vezes não trata, não. Às vezes trata até o oposto. Às vezes destrata a gente. E aí a gente precisa, de fato, aprender a cortar esse tipo de energia. Aprender a cortar também sobre energias internas, formas mentais, formas pensamentos sobre nós mesmos que nos joga para o chão, ao invés de nos incentivar a agir, percebe? E aí aqui você sabe quando você fica preso, né? Depois de muito sofrimento, geralmente, muitas dores por questões familiares, por perdas, de um modo geral. E aí a gente fica preso, sentindo a dor.
Fica preso no contexto, né? Fica preso numa situação difícil. Essa mensagem é para pessoas que acabaram se identificando com um local ruim. Sabe quando você vai receber uma visita na casa e aí tem 2 colchões? O que você dorme, que é bom, e tem aquele reserva que fica lá no fundo da casa, sabe? Todo enfiado dentro dos panos ou no saco, e aí ele já é desconfortável porque é o seu colchão antigo. E aí, perceba do que eu tô falando. Chega a visita, e aí você fala, Tó, fica com a minha cama. Eu vou pro chão, eu fico com o ruim, esse eu já tô acostumada mesmo, eu vou continuar dormindo aqui essa semana, sabe? Então, imagina isso na vida. Aqui, com essa energia que eu tô vendo pra você, Gêmeos, é como se você tivesse se acostumado com o colchãozinho velho lá escondido, né? E aí você, como você já tá acostumado com o torcicolo que ele dá quando você dorme nele, eu vou ficar com um pouquinho de dor aqui, mas eu faço um alongamento e daí passa. Sabe, quando você relativiza a sua dor? É isso que eu estou vendo aqui. Eu tenho um medo de enfrentar algo que para mim parece maior. E aí eu acabo ficando no lugarzinho ali que por mais que me machuque, eu já estou acostumado. Olhe que coisa. Aqui é como se, por mais que você tente se convencer disso tudo, né, Ares? Ares, olha, pode ser que esteja lidando com alguém de Ares, Gêmeos. Se for, veja aí a leitura de Ares também. Falava muito sobre autoestima, autoconfiança. Pode ser que você esteja precisando. Mas, de qualquer forma, aqui pode ser também um medo de você machucar ao outro. Gêmeos é muito preocupado com isso, né? Com a lealdade, com a verdade, com o compromisso com o outro. Mas muitas das vezes, infelizmente, pessoal, a gente precisa tomar decisões ou se impor de tal forma que vai sim ferir ao outro. Mas não é um ferimento maligno de quem quer destruir. É um ferimento de quem vai pôr um espaço. Olha, eu já cortei isso aqui na minha vida. Eu já me determinei que eu ia sim seguir em determinado estudo, que eu ia sim ficar solteiro, ou que eu ia sim me casar. E aí você cortou aqui alguma influência sobre a vossa vida, né? Vai depender para cada pessoa, gente. Mas alguns aqui tiraram a influência de uma mãe. Outros pararam de falar com um ex. Outros ainda tiraram um ex do cônjuge de perto da relação que está. Outros ainda se determinaram a vida. Falaram para a vida assim, ó, eu não quero mais esse tipo de chefe, esse tipo de trabalho, né? Mas vocês se posicionaram internamente. E agora aqui, num momento onde você precisa de fato encarar esta guerra, ir à frente dessa batalha em causa própria, você tende a ficar murmurando, sofrendo, né? Imagina ali um animalzinho ferido, que alguém vai tentar pôr a mão, ele vai lá e morde. Por quê? Porque ele tá com medo de sentir dor, ele tá com medo de ser ferido de novo. Eu vejo uma energia de irritabilidade aqui no seu campo, Gêmeos. E para quem não está se sentindo irritado, eu vejo pelo menos um desconforto muito grande, né? E isso tem a ver com algo que vem te trazendo luto, algo que te põe para baixo e que você sente essa necessidade de resolver, mas por algum motivo, né? Passa alguma razão na sua cabeça, por exemplo, fulano vai sofrer, a empresa não vive sem mim, como que vai ser a vida da minha mãe sem mim? E aí você deixa de finalizar com o que você não está aguentando mais, né? E aqui, Gêmeos, é justamente sobre esse movimento que o tarô vem alertando. O encerramento necessário, o encerramento de uma fraqueza. E aí eu não tô romantizando, falando, seja forte, seja porque é fácil. Não é isso, gente. Não é simples a gente virar a página. Não é simples, tá?
mas requer que a gente assuma. Poxa, eu de fato sofri, eu de fato, né, fui cortado de alguma relação, fui cortado de uma empresa, alguém foi frio comigo, não considerou meus sentimentos. E aí, em algum momento, a gente precisa olhar que a gente se derrubou, que a nossa energia caiu, que a gente ficou jururu. E isso faz parte da vida, mas em algum momento a gente precisa pôr fim a isso, para viver as novas histórias, para nos compreender aquilo que estava oculto de nós, a nossa melhor parte, a parte que vai cocriar tudo isso, né? É aquilo que está por detrás dos panos, como eu me sinto, como eu me vejo, em que posturas eu me coloco. Tem alguns aqui que têm caminhos espirituais e que todo esse sofrimento, todas essas situações negativas, de certa forma, colaboraram para te moldar a vossa sabedoria, a vossa espiritualidade. As preciosidades, pessoal, são moldadas na lapidação, né? Na tensão. E a gente tende a olhar para elas como algo destrutivo, mas não é. É tudo uma questão de perspectiva, né? Então aqui, o que eu vejo? Bastante confusão ainda, muitas emoções a respeito, mas também uma intuição muito aguçada. Tem uma voz dentro de você, principalmente com essa sacerdotisa, ó. Tem uma voz dentro de você que revela tudo isso, gêmeos. Existe muita, muita sabedoria aqui na mesa. Principalmente se você é alguém que vem repetindo ciclos aqui, ó. Dentro de uma relação, ou até para alguns dentro de uma triangulação, tá? Use essa sabedoria ao teu favor, porque aqui você está representado como uma pessoa que tem a capacidade para se esquivar dessas situações, se esquivar da dor. Aqui são pessoas que têm habilidades com comunicação, têm paciência para falar. Não sei se você está fazendo bom uso. Não sei se paciência, mas uma coisa de inteligência, né? Você sabe se comunicar, sabe extrair informações, sabe também ensinar, influenciar aos outros. Porém, agora, nesse momento de vida, esses fatores teus aqui, gêmeos, precisam ser usados para que você se esquive de um sofrimento interno, de uma dor, para que você consiga finalmente se esquivar daquilo que não é teu. Que você pode ter até ficado um tempo aqui, mas isso não é teu. Esse lugar, essa situação, esse karma, não é teu, né? Então, o que você está comprando aí? O que você está adquirindo? Pode ser que alguns aí tenham acreditado que não tem capacidade de transformar a vida, né? Ou alguém está tentando te convencer disso. Mas saiba que aqui você não só consegue transformar a vida, como você tem poderes espirituais de manifestação absurdos. Absurdos. Então aqui você precisa se pôr à prova. Aqui você precisa comprar a sua luta. Aqui você precisa investir naquilo que te tira do ciclo, não no que te emaranha ainda mais, te embola. O que te traz liberdade aí, gêmeos? Que caminhos, que escolha, que pessoas? É nisso que você precisa investir. Conselho final aqui para gêmeos. Veio Tayuya.
E de fundo de deck o Juá. Juá, abandone-se à calmaria das sensações, como quem flutua sobre as ondas do mar. É momento de descanso, né? É o fim, o fim da preocupação, o fim do questionamento, o fim do automartírio, o fim da autopunição, a autocondenação. Chega. E aqui tá a Yuya. Insira em sua vida prática de exercícios que promovam relaxamento físico e mental. Gente, toda essa energia aqui, principalmente com esse tanto de espadas, revela o quanto que a sua mente está tentando achar respostas. Respostas racionais para tudo isso que você está vivendo. E aqui é como eu falei, ó, é uma questão emocional de você agora. Você precisa encontrar, gêmeos, o seu bem-estar, a sua paz de volta, tá? É um momento para você aprender a dominar essas partes mais ocultas de você, essas partes emocionais, essas partes conceituais, as tuas escrituras internas, tá? E isso, pela massoterapia, a gente vai estudar, falar que existe um estado chamado homeostase. Pesquise aí se você se interessar. Que é esse estado de paz interior, de conexão íntima, de prazer interno, onde o corpo está fluindo de uma forma saudável e equilibrada. Esse estado, por que eu tô falando isso? Porque ele tem esse caráter mais físico, né, orgânico, mas tem um caráter mais emocional também. E quando a mente ela tá muito agitada, esse estado ele desequilibrou, porque o elemento ar tá lá no ápice, né? O elemento água totalmente poluído, e aí a gente precisa fazer esse recalibramento, de ressignificar algumas coisas, de achar a paz interior, de conseguir meditar, descansar. É assim que a gente vai se encontrando novamente, tá? E é o que o tarô propõe aqui para você. Provavelmente, com essa sacerdotisa, tem muitas descobertas para você fazer a respeito da sua vida, a respeito do que você tem a viver, ou de coisas que estão para chegar até. Mas antes, para você acessar essa intuição, você precisa estar em paz. Precisa estar relaxado. E aí vem aqui a Tayuya falando para você, né? Exercícios que promovam relaxamento físico e mental. O yoga, a caminhada, aquele momento seu com você sem o celular poluindo a mente. Entende? Você precisa se reconectar. Ok, gêmeos? Essa é a mensagem aí para vocês. Espero ter ajudado. A gente se vê em breve, especialmente para quem quiser aí agendar a sua sessão particular. Beijo enorme.